Vocês já devem saber de casos de suspeita de extraterrestres, não é? Agora imagine uma luz que vem direto do céu e que pode te causar queimaduras. Vocês estão na área misteriosa e sejam muito bem-vindos. No ano de 1977, na área de Colares, localizada no interior do Pará, residentes começaram a reportar a observação de luzes incomuns no céu que supostamente teriam a capacidade de extrair sangue dos seres humanos. Durante a época da Guerra Fria e sob o regime da ditadura militar, o assunto atraiu a atenção da Força Aérea Brasileira, FAB, que deu início à Operação Prato, destinada a investigar uma série de testemunhos de pessoas afetadas e objetos voadores não identificados, OVNIs. Até hoje, o episódio permanece envolto em mistérios e é alvo de diversas teorias conspiratórias. O relatório produzido pela Força Aérea levou à criação de um podcast em formato de áudio sobre a Operação Prato, desenvolvido pela Globo. Sim, esse caso é brasileiro. O projeto investigativo em áudio traz a pesquisa mais abrangente já realizada sobre o tema. A série é concebida e apresentada por Andrei Fernandes, com direção de Ivan Mizanzuc. Conversar com as vítimas foi o que mais me impressionou. Tivemos a oportunidade de entrevistar pessoas que nunca foram ouvidas antes, como crianças que aparecem em algumas das histórias. Visitamos as áreas onde os incidentes ocorreram, e os lugares são extremamente intimidadores. Possuem uma energia distinta, afirma Fernandes em entrevista exclusiva ao Aventuras. Um dos episódios mais fascinantes da ufologia brasileira teve seus primeiros registros no Maranhão, porém seu auge ocorreu no Pará, nas cidades de Belém e Colares. Naquela época, as pessoas começaram a pedir ajuda das autoridades e, a partir daí, os militares da aeronáutica entraram no caso com o A2, que é um serviço de inteligência. A operação durou pouco tempo e, na década de 80, os militares que participaram da ação começaram a vazar informações para ufólogos, o que reacendeu o caso na mídia, explica o apresentador. A produção do podcast ganhou corpo em novembro de 2023 e conta com o olhar e participação do entusiasta Heitor Costa, pesquisador que mergulha nos relatórios há mais de 10 anos. Ele faz análises profundas e consegue apontar com exatidão qualquer inconsistência apresentada nos materiais, explica Ivan. Estamos fazendo um trabalho de jornalismo investigativo que muitos ufólogos já conhecem, mas com abordagens que nunca foram trazidas antes, completa Andrei. Entre os entrevistados estão nomes como Daniel Gevaerd, filho do ufólogo brasileiro Ademar José Gevaerd, Marco Petit, escritor e ufólogo, Daniel Rebisso, pesquisador e autor do primeiro livro sobre o tema Vampiros Extraterrestres na Amazônia, e Carlos Mendes, um dos jornalistas da época que cobriu o caso. No total, foram mais de 30 entrevistas. Conversamos com jornalistas, pesquisadores e familiares dos militares da aeronáutica. Além disso, realizamos diversas entrevistas com as vítimas, pessoas que nunca haviam sido ouvidas e outras que decidiram falar novamente sobre a situação 50 anos depois, pontua o idealizador. O primeiro episódio inicia contando como uma luz seria capaz de sugar o sangue das pessoas, fenômeno que ficou conhecido no país como chupa-chupa, uma situação que gerou pânico em municípios isolados do interior do Pará. As vítimas carregam uma dor profunda nas suas histórias. Apesar de muitas não se conhecerem, têm relatos parecidos e sofreram sequelas similares. Anemia, causada possivelmente pela perda de sangue, coma e transtornos psicológicos, contextualiza Ivan. Mas o que era exatamente esse objeto que deixava marcas de queimaduras no corpo das vítimas e em outras gerava uma anemia profunda? Essa e outras questões são abordadas na série em áudio, que reconstrói os fatos a partir de depoimentos de quem viveu diretamente o acontecimento.
Cada pessoa apresentava um sintoma diferente. Partes específicas de homens e mulheres eram atacadas. Alguns ficavam de cama por semanas e outros não resistiam ao ocorrido, relata o diretor do podcast. Para Ivan, esse é um dos casos mais interessantes da ufologia mundial. Por meses, pessoas estavam sendo atacadas por luzes que vinham do céu no interior do Pará. Era tão frequente que uma equipe de militares aeronáuticos foi ao local e elaborou um relatório. Embora abordemos temas relacionados a OVNIs, o podcast não é um projeto de ufologia. Mizanzuki conclui: nosso objetivo é narrar como a Operação Prato se tornou conhecida, seus enigmas, personagens emblemáticos e toda a mitologia que a envolve. Mas é isso, galera. O que vocês acharão desse caso? Acreditam em vida fora da Terra? Bom, esse vídeo fica por aqui. Lembrem-se que o like e sua inscrição ajuda bastante. E, obviamente, eu e vocês nos vemos na próxima.